Traição. Tá aí um assunto um pouco pesado, um pouco doloroso, mas é muito importante e precisa ser conversado. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Fica até o final do vídeo e vem comigo que a gente vai entender como tudo isso funciona. Oi galera, eu sou a Ana Carlota, sou psicanalista e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a traição. Eu sei que é um assunto um pouquinho chato, um pouquinho pesado, mas é muito necessário a gente falar sobre o quanto isso pode impactar na vida de um indivíduo e quais os estragos psicológicos que isso pode trazer e como a gente pode se libertar de um processo depois de descobrir uma traição, tá certo? Mas antes, não esqueçam de se inscrever no canal, nosso joinha, o like, curtir, compartilhar, toda aquela coisa lá, gente. Dá uma força pro canal, vou ficar muito grata a vocês, tá certo? E compartilhar também pode ajudar muitas pessoas a encontrarem um caminho para se libertar de alguns medos e males que elas possam carregar na história da própria vida, tá bom? A ideia aqui hoje é fazer com que a gente entenda que a traição ela pode trazer dores muito profundas, inclusive dores físicas, e isso a gente precisa minimizar o máximo que puder, né? É entender que passar por uma situação dessa exige bastante inteligência emocional, exige bastante autoconhecimento para conseguir passar por um processo desse de uma forma mais leve e tentando minimizar o máximo dos impactos psicológicos que isso pode vir a causar, tudo bem? A coisa que mais dói numa traição é quando a gente leva em consideração que um pacto de fidelidade foi quebrado. E isso, a primeira coisa que vai gerar no indivíduo, ou pelo menos na pessoa traída, é aquela sensação de angústia, de raiva, de culpa e de possível desamparo. Normalmente são as emoções mais predominantes na pessoa que sofreu a traição. Por quê? Porque aquele pacto de fidelidade foi quebrado. E a coisa que mais dói é identificar que muitas vezes a pessoa que sofre a traição, a primeira coisa que ela vai se pôr é na posição de culpada. É quando ela se pergunta por que ela está passando por aquilo, por que ela confiou, por que ela não foi o suficiente, ou por que aquela situação acabou daquela forma, né? E quando a gente fala de relacionamentos e traição em relacionamentos, normalmente a gente sempre vai remeter isso a relacionamentos amorosos, porque é o mais comum, tudo bem? Mas é muito importante lembrar a vocês que relacionamentos existem várias formas de se relacionar e de sofrer uma traição. Você pode ter relacionamentos, traição em relacionamentos familiares, profissionais, de amizade e principalmente amorosos, que são os mais comuns, ou pelo menos os que a gente mais tem acesso, né? Relacionamentos, por exemplo, familiar e amizade, é muito comum pessoas que resolvem montar alguma coisa juntos, ou um rouba o outro, ou um fala do outro, né? Então existem, assim, ó, a traição ela é muito mais do que quando a gente fala de sexo, tá? Normalmente a gente fala de traição, as pessoas a primeira coisa que pensam transou com outra pessoa, dormiu com outra pessoa. Não, a traição é uma quebra de um pacto de fidelidade que você faz com outra pessoa dentro do contexto que você vive. E passar por cima disso, né, é primeiro sair da culpa, porque quando a gente fala de traição, não é sobre você, mas é sobre o outro, tá? Quando a gente para analisar o contexto, a gente começa a perceber que de fato a vítima não foi a pessoa que sofreu a traição, mas a pessoa que promove a traição. Ele acaba se tornando vítima da própria vida. E aí, no geral, é ele a pessoa mais afetada pela ação que ele tem. Porque perceba que no final, ele provavelmente, se não cuidar e entender o porquê que esse comportamento vem acontecendo com frequência, ele pode ser o mais prejudicado, né? Porque a pessoa que sofreu a traição, embora vá doer muito e tem que passar por todo aquele processo, normalmente até mesmo o processo do próprio luto, porque a perda da fidelidade, ou seja, para o cérebro toda a perda é um luto. Ele já entra num processo de luto para poder lá na frente virar a chavinha. Ela consegue reconstruir isso mais fácil, a longo prazo, tudo bem? Então, assim, é fácil? Claro que não, mas é possível. Aquilo que eu quero, eu posso, eu consigo. Tenham sempre em mente isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é seguir em frente. Decida seguir em frente após uma traição. Apesar de doloroso, apesar de muito cruel,
você consegue levar a sua vida adiante. Acredite, isso é possível. Quando você se desprende do outro, que é o traidor, olha para você, reconhece o seu valor e fala: tá doendo, mas eu não vou me entregar a isso, eu vou seguir adiante, tá certo? Seguir adiante é o primeiro passo para se libertar dessa dor infernal que gera aquela sensação de ter sido traído, né? Daquela fidelidade, daquela lealdade ter sido quebrada em qualquer contexto que se apresentar. E lógico que na sequência a autoestima vai pro brejo, por conta dessa culpa que muitas vezes a gente carrega e fica se perguntando onde eu errei, por que eu confiei, por que eu deixei isso acontecer, como que eu não vi isso antes, por que eu não fui, nunca fui o suficiente para aquela pessoa ou qualquer coisa parecida, tá? É muito importante levar em consideração que nada acontece de um dia para o outro e existem muitas variáveis que precisam ser percebidas e analisadas dentro de um contexto que é muito mais amplo do que a traição em si. Existe um contexto que precisa ser analisado para talvez entender o porquê aquele comportamento se deu naquele momento, tudo bem? Mas acreditem, ninguém acorda de manhã e fala, vou trair. Não, não funciona desse jeito, tá certo? Então, o primeiro passo, siga em frente. Não pare a sua vida naquele momento para tentar entender nada. Respira fundo, olhe para você, reconheça o seu valor e fale, eu não errei por confiar em alguém, né? Ele errou por não ter dado valor à confiança que eu depositei nele. É assim que você começa a se libertar de uma dor para seguir em frente. Decidam seguir em frente. Seguir em frente é uma decisão apesar da dor. Mas Ana, eu vou com dor mesmo? Vai com dor mesmo. Vai ocupando a cabeça com outras coisas. Vai focando naquilo que é importante para você. Valorize-se. E essa dor a longo prazo tende a minimizar. Distrai a mente com outras coisas. Tente não ficar remoendo muito aquilo. Porque eu sei que vai vir muitas emoções bagunçadas. E é natural, mas tente não alimentar essas emoções. Sinta a dor, chore, depois levanta, lava o rosto e fala, chega de chorar, vamos que a vida vai seguir. É sobre o traidor, não sobre o traído, tudo bem? Na sequência, cuidado com a paranoia. A paranoia são aquelas fantasias que a gente cria depois de viver alguma situação normalmente, né? No caso do neurótico, principalmente, tá? Então, o neurótico, às vezes ele entra numa, a gente chama de paranoia, aquelas fantasias geradas pelo trauma. Como é que funciona isso? Se eu fui traída, o próximo relacionamento vai me trair. Então, eu tô me relacionando com alguém agora e eu entro meio que na paranoia, fico meio surtada. O cara pegou o telefone, eu já fico ali nervosa. O cara saiu de carro, não sei se ele volta. Por quê? Porque eu tive essa experiência traumática com outro. Então eu entro na paranoia acreditando que o atual vai fazer o mesmo que o ex fez. Apenas desse o tempo da cura. Por quê? Porque depois de você sair de um trauma, de traição, seja em qualquer relacionamento, nós precisamos de um tempo para curar aquela dor. Então, de fato, evite se envolver, seja afetivamente, seja a nível profissional, dentro do trauma que você viveu, dê um tempo para você ali de uns, pelo menos 3 a 6 meses, para dar uma respirada, para curar o interno, para entender, para elaborar as emoções, para trabalhar ali a inteligência emocional. E na sequência você se permite se envolver novamente, vivendo uma nova experiência. Tudo bem? Saber lidar com essa realidade é uma forma de inteligência emocional e autocontrole. Tem vídeo no canal falando sobre isso. Corre lá para vocês darem uma olhadinha para reforçar a informação. Na sequência, busque ajuda terapêutica, principalmente se houve questões de trauma, em relacionamento amoroso principalmente. Busque ajuda terapêutica. O terapeuta vai poder, de uma forma técnica, de uma forma mais profissional e até mesmo imparcial, mostrar para você caminhos, mostrar para você possibilidades de curar essa dor mais rápido, né? Ou pelo menos acelerar o processo da cura dessa dor, de tirar você dessa sensação ruim, das mágoas, da frustração, né? Da culpa, que a gente muitas vezes carrega, do desamparo, aquela sensação de, puta, tô sozinha, não posso confiar em ninguém. Né? O terapeuta ele vai ter técnicas específicas para te ajudar. Não tenha medo nem vergonha de pedir ajuda, principalmente a um profissional. Se permita isso, se liberte das dores que carrega, porque isso só vai travar a sua vida. Você não precisa disso. Na sequência, perdão e auto-perdão. Uma vez lá no processo terapêutico, trabalhando a reconstrução da sua autoestima, trazendo um pouco mais de leveza para a sua vida,
A longo prazo, você vai conseguir trabalhar o perdão e o auto-perdão. Eu não quero perdoar aquele safado, ele não merece. Normalmente é o que a gente fala. Relaxa, você consegue sim. Sabe por quê? Você consegue a partir do momento que você entende que perdoar alguém não é trazer para sua vida de volta. Perdoar não significa trazer para sua vida ou voltar a conviver. Perdoar significa tirar de você um veneno que só faz mal para você. Se eu perdoo ou não perdoo, não vai fazer diferença para a pessoa, tá? O perdão, ele é sobre mim e não sobre o outro. É eu me livrar do afeto, do peso afetivo e emocional que carrega aquela memória. A memória não vai ser apagada. Eu sempre vou saber que aquilo aconteceu, mas eu preciso tirar o peso daquilo que afeta a minha vida, que é o que a gente chama de peso afetivo. Por quê? Porque eu vou travar em muitas áreas da minha vida se eu ficar carregando aquilo. E aquilo é um veneno que só faz mal para mim. Na sequência, dê um tempo a si mesmo, reveja seu valor, reveja o que você merece, trabalhe gratidão, aprenda com a situação. Gratidão, Ana, eu vou ter que agradecer por ter sido traída? Sim, agradeça por ter sido traída. De repente foi isso o gatilho que você precisava para se libertar daquela criatura. Chuta longe, para que você precisa disso? Tem coisa que a gente não perde, a gente se livra. Né? Agradeça a experiência, agradeça tudo que você aprendeu. Se você é a pessoa que você é hoje, é graças a essa experiência que você viveu, ainda que dolorosa. Ela talvez tenha sido muito importante. A pergunta é, será que por outro caminho você teria aprendido a mesma lição? Se você passou por isso na sua vida, talvez porque era necessário. E tá tudo bem, faz parte do processo da nossa vida. E por último, mude a sua rota. Defina quem é você. Defina o que você deseja. Crie objetivos de vida e aprenda principalmente a confiar nas suas próprias escolhas. Mude a sua vibração interna e você vai começar a atrair quem realmente merece estar do seu lado. Pessoas que você de fato pode confiar. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo. A gente não precisa generalizar de uma forma a não poder mais confiar em ninguém, nem viver de forma nenhuma com as pessoas. Não, a gente vai ter que aprender a viver em sociedade. Lógico que essa confiança, ela é uma coisa que a gente vai aprendendo a dosar de uma forma madura emocionalmente. E isso é uma construção. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. É muito importante a gente se lembrar do seu próprio valor. Lembre-se que você é especial, você é única. E se você confiou, tá tudo bem, não tem problema, tá certo? Não é sobre você, é sobre o outro. Tá bom? Aprenda a se libertar daquilo que não é seu. Você não é vítima da situação. A vítima da situação é o outro. Tá certo? Um beijo, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado e vem comigo que a gente vai entender como tudo isso funciona.